CTPod. Conhecimento, Tecnologia networking. e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um CTPod. Eu sou a Ana Laura Becker e eu estou aqui com a minha co-host Emily. Oi Emily, tudo bem? Oi Ana, oi pessoal de casa, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa 5ª temporada. E a gente também está aqui com a Bruna hoje para conversar com a gente também, como nosso co-host. Oi Bruna, tudo bem? Oi, gente. Oi, galera. Eu sou a Bruna. Eu estou como gerente de novos negócios aqui do Silotech Park. E hoje a gente vai conversar com os representantes da nossa associada Santa Maria, o Alexandre Sper. Seja muito bem-vindo. E conte um pouquinho sobre você, se apresente para os nossos telespectadores. Obrigado, Ana. Obrigado, Emily, Bruna. Meu nome é Alexandre Esper, sou psicólogo de formação, mineiro de nascimento, mas já rodei bastante por aí. Tem mais ou menos 30 anos que eu trabalho com recursos humanos. Eu brinco que é a única coisa que eu sei fazer. Se acabar o RH, eu já não sei muito o que fazer. Perfeito. Puxando então essa parte do RH, né? Como que vocês atuam hoje dentro da Santa Maria, na parte do RH? Como que funciona dentro da empresa lá, essa parte de... É gente de gestão isso, né? Lá a gente chama de gente de gestão. Legal. Mas recursos humanos, gente de gestão, antigamente chamava DHO. Eu entro na Santa Maria 3 anos e meio atrás. Né? Na época, o conselho orientou então a empresa que deixasse a área de gente, né, de pessoas subordinadas direto ao CFO, ao CEO, ao Marcelo. Então foi um movimento, né, saiu da área administrativa para ficar direto com o presidente. E nesse momento então que eles foram no mercado buscar alguém, né, buscar um profissional que tivesse essa experiência para trabalhar com os processos macros aí de RH. Tive a sorte de ser o escolhido e aí então tô lá na empresa desde fevereiro de 22. A área tem 4 grandes, a gente divide lá em 4 grandes áreas. Então eu tenho o desenvolvimento propriamente dito, que é aquele RH raiz que todo mundo conhece, né? Tração, capacitação, desempenho, clima. Eu brinco lá que é o filé do RH, o que todo mundo gosta de fazer no RH. Mas a gente tem também a parte de custo do trabalho, que é tudo aquilo que custa para que a gente tenha a máquina funcionando. Toda a parte de remuneração, relações trabalhistas, relações sindicais, a parte de cargos e salários. A gente tem comunicação institucional, principalmente com foco no endomarketing e na conversa da empresa para fora. E a parte de SSMA, Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Então essas 4 áreas compõem hoje a estrutura de gente de gestão lá da Santa Maria. E você falou que então entrou na Santa Maria há 3 anos e meio, né? Mais Isso. ou menos. Você sempre trabalhou com essa parte de gente de gestão? Você comentou que é psicólogo de formação e que não tem outra coisa que você sabe fazer? Exatamente, a carreira foi sempre dentro de RH, né? Mas assim, a gente acaba fazendo outras coisas junto com recursos humanos. Então, eu comecei em RH dentro da área de desenvolvimento. Atração, capacitação principalmente, desempenho, desenvolvimento de liderança, esse pedaço. Aí depois a gente acaba agregando a parte de contrato de trabalho, né? Folha, a parte mais legal do RH, legal no sentido de lei mesmo. Uhum. Mas aí sempre tem alguma coisa, né? Então, na época que eu trabalhava em construção pesada, na Andrade Gutierrez, a gente olhava muito para os programas de qualidade total. Então, acabava que era um braço do RH, ISO, na época da ISO 9000, agora mais recente com os programas de qualidade Lean, TPM. Então, já trabalhei com qualidade, em determinados momentos fazia facilities, parte toda de alimentação, portaria, transporte. Então a gente sempre tem alguma coisinha a mais que o RH propriamente dito, mas vamos dizer, a natureza ali, a essência sempre foi RH. Legal. E nesse tempo todo que você está ali dentro da Santa Maria, Alexandre, como que você enxerga e o que você acredita que possa ser feito através da inovação dentro da gestão de pessoas, né? Porque é lidar com gente, então a gente precisa também ter esse olhar, talvez, né? Sim. Pois, então,
eu costumo responder essa pergunta de duas formas, né? Quando eu comecei a trabalhar lá atrás, na Andrade Gutierrez, a gente ficava em obra, afastado. Normalmente uma obra ficava no interior do Piauí, interior do Amazonas. Então a gente tinha pouco recurso, muito pouco recurso. Hoje não tem essas facilidades todas de tecnologia. Mas uma boa parte do que a gente faz hoje em RH, a gente já fazia lá naquela época. Então hoje a gente fala de pesquisa de clima organizacional, tem aí as ferramentas, né? Tem essas empresas tradicionais aí fora, as empresas também fazem dentro, né? Não necessariamente precisando de uma consultoria, mas a gente já fazia isso lá atrás. A diferença é que lá atrás a gente rodava o papel no mimeógrafo, né? Entregava para cada um responder na mão ali, e depois tinha que digitar tudo, nem tinha naquela época já estava começando o computador, mas enfim. A diferença hoje, eu acho que com o advento da tecnologia, aí isso potencializou demais a atuação, né, da área e principalmente a realização desses processos. Então hoje a gente tem muito mais recurso para abrangência, para consistência do projeto, né, do programa. Eu vou rodar uma avaliação de desempenho na mão, é uma coisa. Agora eu vou rodar uma avaliação de desempenho online, que faz 360 graus, que depois conecta todas essas respostas, essas percepções num relatório só. Então a geração de informação disso, né? O quanto eu consigo extrair de informação, o quanto eu consigo extrair de input para poder retroalimentar o meu próprio RH, né? Seja no processo de atração, seja no processo de capacitação, seja dentro da estrutura de carreira e sucessão. Então isso, a tecnologia, ela potencializa enormemente, né? É totalmente diferente, é muito mais fácil trabalhar Facilita hoje. Os processos, né? É engraçado, né? É muito mais fácil no sentido da ferramenta, mas é muito mais difícil e mais complexo no sentido do resultado. Sim. Porque se eu tenho toda essa tecnologia na mão, possibilitando que eu cruze as informações, que eu faça um processo conversar com o outro, a minha resposta tem que ser mais complexa do que aquela lá atrás que eu só fazia um gráfico com duas variáveis. Então é mais complexo porque a gente precisa dar uma resposta também mais embasada, mais consistente, que faça mais sentido e que de fato, de verdade, reflita de alguma forma no resultado. Né? Porque aquela história do RH para todo mundo ser feliz, todo mundo viver bem, trabalhar bem, e, assim, isso não sei se algum dia existiu, mas pelo menos talvez, o que a gente está ali é para fazer com que os resultados da companhia sejam alcançados, claro, com o bem-estar de todo mundo, né? Privilegiando e favorecendo o bem-estar de todo mundo. Você comentou sobre isso, né? E comentou também sobre endomarketing. Sim. Numa empresa desse tamanho, né? Como que funciona para que todo mundo esteja falando a mesma língua, que as informações cheguem para todas as pessoas? Isso é antigo também, né? Se algum dia alguém ficar sem emprego, só falar que é consultor e vende projetos de desenvolvimento de liderança e de comunicação. Porque toda empresa tem um problema de liderança e de comunicação. Isso é fatal. Porque é um desafio muito grande. Manter uma linha, né, de comunicação linear, sem ruído. Existe um até muito tempo, até um tempo atrás a gente falava que o pior inimigo da comunicação das empresas é a rádio peão. Que a rádio peão distorce a realidade, tem que acabar com a rádio peão. Até que um dia eu ouvi uma pessoa falando, não mata a rádio peão. A rádio peão é que vai te trazer o que está acontecendo ali na base, aquilo que você não tem coragem de falar, eles estão falando. Então, assim, é muito dinâmico isso tudo, né? É muito rápido, né? É claro que a tecnologia ajuda. Então, hoje lá a gente tem todas as mídias, né? Então, a gente tem TV, a gente tem revista física, a gente tem as redes sociais o tempo todo, tem grupos de WhatsApp para quem permite receber a informação por ali, tem e-mail marketing. Então, a gente tem que ampliar a possibilidade de chegar na pessoa com as várias mídias possíveis e imagináveis. Mas isso tudo não se sustenta se eu não tiver uma relação chefe-subordinado saudável, né?
Porque a comunicação ela acontece de verdade, de fato, na medida em que a cadeia funciona, a hierarquia desce, né? A informação flui, né? Nos vários níveis de forma transparente. Então, se eu tenho um chefe, né? Eu falo chefe, porque eu sou dos mais velhos, tá? Tem gente que fala líder, esses negócios, mas vamos falar chefe que é mais fácil. Se eu tenho um chefe que não compartilha, não me explica, não me dá feedback, então não adianta nada eu ter todo esse aparato, né, de mídia, de ferramenta, então assim, a gente privilegia muito lá, a gente dá muita importância para essa comunicação do dia a dia, que é aquela ali no Gemba, né, onde a coisa acontece ali. Então a gente tem a lógica lá de reuniões que são estruturadas, né, a produção tem as reuniões diárias, a gente tem as reuniões dos projetos a cada periodicidade ali, cada um tem a sua periodicidade diferente. Começa com a própria reunião do conselho, uma vez por mês, e aí você faz com que essa informação cascateie, né, a hierarquia, respeitando ali as alçadas de cada nível. A gente tenta fazer com que esses pratinhos todos girem ao mesmo tempo. Sabe aquela história do circo, que tem aquele chinesinho que fica rodando os pratinhos? É assim. Né? Então, assim, o pratinho dá a cordinha, aí de repente aquele começa a diminuir, você vai lá dar melhora um pouquinho a comunicação lá nas reuniões. Aí de repente a TV que está ficando ultrapassada, o pessoal já não está gostando muito daquele desenho, muda um pouco o layout, põe umas fotos mais chamativas, faz uma revisão. Agora mesmo a gente passou por uma revisão no layout da revista. Né? A gente faz bimestral, então são 6 edições por ano. E ela já está ficando meio cansativa, assim, então não, vamos mudar, vamos mais cor, mais foto, mais movimento. Então a gente vai fazendo dessa forma. Eu acho difícil ter uma fórmula mágica, né? Assim, faça isso que vai dar certo. A gente tenta ter as melhores ferramentas, mas também é importante ter transparência, ter direção na relação do superior com as suas equipes. Até porque, eu imagino, né, a Santa Maria tem um quadro de funcionários muito extenso e diverso, né? Então, para você conseguir equilibrar todos os pratinhos com uma diversidade tão grande dentro de uma única empresa, né, mesmo que sejam diversas vertentes, eu acredito que seja um desafio bem grande para os gestores, né, de pessoas. Aí começa, né, a gente fala Santa Maria, pensa na Santa Maria, né, naquele bloco, mas na verdade são 4 empresas, né? A gente tem 4 negócios diferentes. Então você tem a indústria, que tem o seu ciclo, tem o seu ritmo, tem a sua complexidade. Aí você tem o agro, você tem a floresta. Um ciclo no agro dura ali 6 meses, né? Uma safra. Na floresta são 13, 14 anos. Aí agora tem energia mais recente, né? O negócio de energia se estruturou de forma mais consistente. Então são negócios diferentes, são públicos diferentes, são ritmos e são ciclos diferentes. Agora, desculpa, mas a identidade é a mesma. Perfeito. Então, assim, é importante manter a unidade. Os né? traços da cultura, aí são iguais em todos os negócios. Então isso é uma responsabilidade nossa, fazer com que essa uniformidade, principalmente nos artefatos e na identidade do grupo, seja o mesmo. Inclusive a minha próxima pergunta era sobre isso, era sobre como a cultura, então, a cultura da Santa Maria tem trazido os colaboradores cada vez mais próximos e como isso tem impactado ali no sucesso e na longevidade da indústria, da empresa, do grupo, né? Sim. Eu podia até agora, né, jogar um pouco de confete, mas eu sou obrigado a reconhecer que eu peguei um trabalho fácil, né? Assim, eu cheguei tem 3 anos, a empresa tem 63 anos. E o que tem lá hoje é fruto de toda essa história, né? Então, assim, eu tive, nesse caso, né, o meu trabalho facilitado. A Santa Maria já tem uma reputação estabelecida, já tem uma imagem bastante consolidada na região, né? Eu costumo dizer lá que nós somos uma empresa aspiracional, né? Toda vez que eu solto alguma vaga, ou quando eu faço algum processo, a gente recebe muita demanda, muita gente quer trabalhar lá, né? Eu brinco, né? A gente tem um programa lá chamado Máquina de Talentos, que é para o jovem. Legal. Então são as 3 entradas, né? Ou ele é jovem aprendiz, que é o jovem mesmo, esse às vezes não teve experiência nenhuma de trabalho,
ou o estagiário, às vezes ele já teve uma experiência, mas nem sempre uma experiência muito consolidada, muito, né, muito complexa, ou o trainee, que também é jovem ainda, né? Tá bem novinho, recém-formado. Então essas 3 entradas a gente empacotou no que a gente chama lá de máquina de talentos. Cada ciclo do máquina de talentos a gente lança e divulga as vagas. Essa última agora a gente entrou com 42 pessoas, que é uma forma de manter a empresa rejuvenescida, né? A gente vai reciclando, né? E eu posso estar enganado nos números aqui, depois eu tenho um número certinho, mas foi mais de 50 por vaga, 51 por vaga. Nossa, bastante gente. Eu brinco que a gente perde por medicina. Tirando o vestibular de medicina, é verdade. A gente está quase ali no medicina. A concorrência está parecida. Então, assim, quando você tem uma empresa que é aspiracional, né, como a Santa Maria, eu confesso, o trabalho fica mais fácil, porque eu tenho, nesse momento, né, a quantidade acaba me gerando qualidade. Então a gente consegue fazer uma seleção, a gente consegue fazer uma busca, né, bem mais afinada com aquilo que a gente já tem lá de cultura, de desenho, né, a maneira como a gente funciona. Então fica mais fácil nas entrevistas a gente identificar quem realmente vai ter mais conexão ali com o nosso jeitão, com o nosso jeito de ser. Legal. Hoje o tempo médio de permanência do colaborador lá é de 8 anos. Então, assim, na média. Eu tenho gente de 34 anos hoje lá, tem 2 pessoas que mais tempo de casa é 34, e aí eu tenho que tirar o Marcelo, porque o Marcelo está lá desde pequenininho. Não dá para contabilizar. Mas o meu colaborador lá, né, seletista, né, CLT, carteira assinada lá, que está mais tempo, tem 34 anos. Que legal. Mas a idade média é 38 anos de idade. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho um público que fica bastante tempo na casa, é um público jovem. Na média eu tenho lá 38 anos de idade. Então a gente vai mantendo o conhecimento, né, que foi construído ao longo do tempo, né, com o pessoal que já está lá há mais tempo, e vem renovando aí com a turma mais nova. Desculpa, você comentou, né, Alexandre, que você é psicólogo por formação, né? Eu sou psicólogo só de diploma, eu nunca exerci a psicologia. Mas o entendimento, né, da importância da profissão, enfim. E até esses tempos atrás, pouquinho tempo atrás, a gente recebeu aqui no parque uma capacitação, um meetup sobre a NR01, que fala sobre a saúde mental, né? Mudou agora. Dos colaboradores no ambiente de trabalho, né? Isso. E como vocês têm essa cultura de muita proximidade, hoje a Santa Maria também pode falar sobre isso, né? Sim. Sobre como você mantém um ambiente saudável para os colaboradores continuarem com 30 anos de casa. Então, o pessoal não gosta muito quando eu participo dessas reuniões, eu até evito ir. Porque a gente acaba sendo um ponto fora da curva, né? Então, vamos lá. Quando eu disse que a grande responsabilidade do RH é transformar o esforço que a gente faz em resultado propriamente dito, eu insisto muito em dar número, né? Citar número. Hoje, a gente tem pouquíssimas ações, né, na Justiça do Trabalho, reclamatórias. Então, hoje lá a gente deve ter 4 ou 5 RTs ativas, né? Para uma empresa com essa quantidade de funcionários, com esse tempo de idade, né, 63 anos, é muito pouca reclamatória. E a gente fez agora, no mês passado, no começo desse mês, não virou ainda, né? A gente está pensando em junho. No começo agora de maio, a gente fez um levantamento dos atestados que a gente recebe lá. O nosso absenteísmo é 1,2 também, é bastante baixo. Bem baixo. Quando a gente pega absenteísmo médico, e aí eu quero chegar lá na questão da psicossocial, já cai para 0,7. E se você pegar todos os atestados médicos, não tem nenhum com CID de doença psicológica. Interessante. Então, assim, a gente sabe que é uma realidade, a gente sabe que está aí, não estamos negando isso. Sim. Não é uma questão de negar esse problema. Mas é algo que ainda está muito longe lá dos nossos portões, né? Aí o que a gente faz, né? Assim, a gente tem o atual ciclo de pesquisa de clima nosso está no 8º ano consecutivo. Então, assim, tem 8 anos consecutivos que a gente faz pesquisa de clima. Tem 8 anos que a nota aumenta.
Que bom. Então, esse ano que passou agora, a gente aumentou mais um ponto. A gente está com 82% de favorabilidade. Né? Então, assim, de 0 a 10, a gente está como 8,2 em tudo que as pessoas falam da empresa. Esse resultado gera planos de ação para que a gente melhore cada vez mais as condições de trabalho. A gente investe muito naquilo que eu falei, né, do desenvolvimento da liderança. Da mesma forma que a comunicação, não adianta eu ter ferramental e mídia se eu não tiver uma relação saudável de comunicação do superior com a equipe dele, também serve para o dia a dia do trabalho, né? Como é que ele transmite a ordem, o que precisa ser feito, como que precisa ser feito, se está certo ou se está errado. Então, isso tudo é essa relação do superior com a equipe. Então, a gente investe em desenvolvimento de liderança exatamente para tornar essa relação também bastante saudável. E aí, uma coisa que o pessoal também não gosta muito quando eu falo, mas assim, a gente não gosta muito de mimimi. Então, assim, a gente é muito realista, a gente é muito pé no chão. Né? Vamos fazer as coisas que realmente são consistentes e que valham a pena ser feitas, né? Então, a gente tem programas de desenvolvimento de liderança, programa de saúde, a gente acaba fazendo trabalhos com as instituições todas aqui de Guarapuava, né? Então, tem uma IES que leva o pessoal da saúde lá e a gente sempre está mede a pressão, mede a circunferência abdominal, é sedentário, não é? Aí vem todas as campanhas. Então, assim, a gente tenta estar mexendo a água o tempo todo para não ficar parado. E isso acaba ajudando a pessoa a se sentir bem ali dentro, né? A gente tem um ambulatório dentro da Santa Maria, então tem uma área de saúde dedicada para isso. E agora, em função da mudança da ANR, né, acabou que adiou, né? Mas a gente já tem o programa funcionando a gente tem um programa de qualidade de vida chamado Mais Vida, e que aí a gente tenta pegar exatamente essas questões. Tem uma novidade aqui, eu não posso falar agora, mas em novembro a gente vai dar uma agitada bem, bem legal aqui na cidade, outubro e novembro, 2 eventos bem legais, porque a gente cuida do pessoal que está lá dentro, mas também quer dar esse retorno para Guarapuava, né? Tem algumas coisas relacionadas a isso. Ó. A gente faz... tem um evento nosso chamado Chá com Elas. Legal. Porque tanto a agricultura quanto a indústria é um ambiente bastante masculino, né? Então a gente faz esse evento para as esposas, para as namoradas, companheiras, dos colaboradores. A gente faz aqui na cidade. Então tem 2 por ano. E a gente fala de bem-estar. Que legal. O tema é bem-estar. A gente tem o Em Família também, que é levar a família lá para dentro da empresa. 2 vezes por ano a gente leva a família passa um sábado inteiro lá conosco. Aí tem um tanto de coisa, tem teatro, tem visita, tem um almoço diferente, tem brinde, tem umas brincadeiras lá. É importante para o sentimento de pertencimento deles, isso, né? É isso. E o jeito, né? Então, o próprio jeito, né? O nosso jeito é um jeito mais acolhedor, mais próximo. Acho que isso tudo ajuda. Com certeza. Acho que ia até perguntar, né? Mas acho que isso já entra... como que vocês fazem para, de fato, os colaboradores sentirem a cultura mesmo, ter esse pertencimento? Então, vocês têm esse tipo de eventos, ações específicas? Sim. Esses são os eventos, né? Que a gente chama lá de eventos lá de pertencimento, lá de acolhimento, de engajamento, né? Mas já começa desde a contratação, né? Então, assim, a gente na fase ainda de namoro, né? Antes de assinar o contrato, então todo o processo seletivo ele já é estruturado de tal maneira que a gente realmente apresente aquilo que é a Santa Maria, para a pessoa poder escolher também se ela quer ou não trabalhar conosco, de mão dupla, né? Eu preciso escolher, mas ela também precisa querer trabalhar. Então, por exemplo, todas as vezes que a gente traz alguém de fora de Guarapuava, a gente faz questão absoluta, inclusive faz parte do processo que a pessoa venha com a família. Então ele vem, passa um final de semana aqui com a família, normalmente é uma sexta porque aproveita lá o dia e a pessoa fica no sábado e domingo para a família visitar Guarapuava. Então não é raro você ver lá criança almoçando com a gente lá que está fazendo o processo, o pai está fazendo processo seletivo, a mãe está fazendo processo seletivo. Então já desde a entrada a gente tenta dar esse acolhimento, né? E aí com relação à cultura, aí é todo
começa com todos os princípios lá da identidade, né? Visão, missão, valores, a prática dos valores no dia a dia, o quanto o Marcelo, né, reforça isso nos eventos que a gente faz. Então, cada evento que acontece tem sempre uma fala de alguém reforçando os atributos da marca, né? Tudo o relacionamento que a gente tem com clientes e com fornecedores. Então, assim, é um conjunto de atividades que a gente vai organizando ali, é como se fosse uma parede que tem uns tijolinhos ali. Cada tijolinho tem a sua função ali para poder mostrar aquilo que a gente quer reforçar, né, no comportamento de quem está ou lá conosco, ou é alguém que convive conosco, né, porque a gente tem os terceiros fixos que estão ali direto, são mais ou menos 150 pessoas. Tem os fornecedores, que a gente mantém um relacionamento da mesma forma que a gente preza por relacionamentos duradouros, a gente preza também por clientes e fornecedores. Então, na verdade, a palavra bonita é ecossistema, né? Isso. Então, a gente gosta do ecossistema. Então, é todo esse ecossistema, né? Não são só os colaboradores, a família dos colaboradores. Então, acho que muito legal ver isso. E antes da gente encerrar, eu queria que você então contasse um pouquinho essas vagas, por exemplo, para os jovens que quiserem participar, por onde que eles vão, qual caminho que eles seguem. Lá, quando você falou da questão da inovação, né? Uma das coisas que é muito forte lá para nós é a questão do aporte tecnológico, né? Então, assim, hoje todos os sistemas de RH estão aportados por uma plataforma. Então, tudo que eu falei aqui para vocês de prática de RH, de processo de RH, tem uma plataforma por trás. A maioria delas está no Dirigente de Gestão, para que a gente tenha o mesmo repositório de todas elas, mas eu tenho duas que são específicas, a da Universidade Corporativa, ela é separada, tem toda uma estrutura lá da universidade, e a de recrutamento e seleção. Então, a de recrutamento e seleção é a GUP. Então, a gente usa a GUP para fazer seleção. A gente foi um esforço muito grande, porque assim, o pessoal, como é próximo, né, muita gente conhece, conhece alguém que trabalha lá, leva o currículo lá para mim. Então, assim, demorou muito para a gente eliminar o papel. Então, se bem que a gente não quer eliminar o papel, né, uma fábrica de papel. Não, vamos evitar, né? Vamos continuar. Mas esse papel, o currículo, especificamente a gente fica no digital. A gente já está no digital. Então, a melhor forma de fazer é entrar ou pela plataforma, a própria plataforma da GUP, se você registrar o seu currículo lá, qualquer vaga que a Santa Maria publique, ela vai buscar nesse banco da GUP lá. Legal. Ou no próprio Trabalho Conosco. A gente tem lá o Trabalho Conosco, lá na página, né, da Santa Maria. Se você digitar lá, pode ter certeza que vai buscar lá. Falando em inovação, né, a GUP ela tem uma sistemática ali dentro ali de inteligência que hoje eu consigo fazer dos meus processos seletivos, eu consigo buscar fechar a vaga na primeira página em mais de 80% dos casos. Então, assim, de todos os currículos que estão na base, a GUP olha, fala assim, esse tem a ver, esse tem a ver, esse tem a ver, esse tem a ver, com os requisitos, né? E ela me dá a primeira página. A primeira página são os 10 primeiros currículos. Hoje a gente consegue 80% de assertividade nessa primeira página. Legal. Bem interessante. Então, assim, é uma plataforma bem legal. Tem gente que reclama, mas assim, a gente não pode reclamar não, tem entendido bem. Você comentou da Universidade Corporativa, como que funciona para dentro dos colaboradores? Esse é o xodózinho nosso lá, tem 1 ano e meio agora. A gente tinha, a Santa Maria sempre investiu muito em capacitação, sempre. É uma característica da empresa, mesmo nos momentos mais difíceis, a gente nunca mediu esforço para isso, né? Então, aonde que faz esse microfone da melhor maneira possível, tal lugar. Então vai lá ver como é que aprende, vê se faz sentido, o que a gente pode aprender com isso. Isso sempre foi característica da empresa. Mais recente, por conta do nosso programa lá de metodologia de gestão, né, da fábrica, que é o TPM, a gente precisa dar muita evidência de que isso é feito de forma consistente, né? Então o TPM exige lá uma qualificação, que os operadores tenham propriedade daquilo que eles estão fazendo. E isso vem muito por conta da capacitação também. E a gente usava muito o Drive, muito. Então assim, planilhas e planilhas e planilhas, essa conectada com aquela, e mexe aqui, muda ali, faz aqui, faz assado. Então assim, dava muito trabalho, né? Porque
o ano passado a gente fez 50 homem-hora de capacitação. Então, cada colaborador lá, na média, ficou 50 horas dentro de sala de aula. Isso em vários cursos. Então, para você gerenciar isso é bastante complicado. Cada curso, a maioria deles tem uma provinha para ver se o conteúdo foi realmente aprendido. Depois a gente faz a eficácia para ver se aquilo que foi aprendido está sendo realmente usado na prática. Então, é trabalhoso, né? Aí veio então a ideia da universidade corporativa. É uma prática já até bastante corriqueira, né? Mas a gente ainda não tinha uma plataforma que nos desse essa ideia de universidade. Então a gente foi no mercado, a gente escolheu uma plataforma muito amigável, assim, bem facinha de lidar, bem tranquila. O celular, você acessa ela pelo celular, você faz os treinamentos ali dentro. E aí a gente montou a universidade ali, né? Então cada função tem a sua matriz de habilidades ali, quais os cursos que ela precisa fazer. Se você quer se candidatar a uma outra vaga, já tem os cursos daquela vaga ali. E ali dentro tem uma infinidade de coisas, né? Então, cursos comportamentais, livros, você quer ler um livro, tem lá os livros. Podcast a gente ainda não tem, mas como é que chama? Esses vídeos que a gente grava, assim, às vezes, por exemplo, isso. Às vezes a gente recebe um instrutor e ele deixa gravar. Então a gente grava e coloca lá o vídeo também. Então assim, é bastante rico lá. Essa é uma plataforma específica e ela é de fato uma universidade. E todos os colaboradores, independente da área, têm acesso. Irrestrito. Todos eles têm acesso a qualquer momento, de casa, do trabalho, em qualquer lugar. Perfeito. A gente pode fazer tanto no computador como no celular. Ele tem acesso no mobile. Muito legal. Perfeito. Muito legal conhecer essas ações. E é legal ver isso, né? Vocês vão colocando inovação nesses processos, vai inovando, vai transformando e facilitando para todo mundo. Não tem como ficar para trás, né? Inovação é um dos valores da empresa. Reza a lenda, né? Eu sou novinho, né? 3 anos é período de experiência ainda. 34 lá, né? 3 anos é período de experiência. Mas reza a lenda que quando foi decidir qual máquina, né? A máquina de papel, tinha que comprar uma máquina. E então, na época, o seu Manuel, pai do Marcelo, isso acho que está no livro dele lá, né? Falou assim, eu quero aquela que vai me dar a maior versatilidade, a maior qualidade, o melhor papel. Então, assim, eu não quero a mais simples, eu quero aquela que vai me dar a melhor qualidade. Que já é uma forma, né, é uma manifestação, né, desse DNA inovador que a empresa sempre teve. Então isso não é uma coisa que começou agora, isso é uma coisa que vem lá de trás. O Marcelo foi buscar o TPM, né, essa gestão, né, de excelência na execução e na qualidade do produto há 20 anos. Né? Então assim, ele foi lá no Japão, foi lá, viu e trouxe 20 anos atrás um RP próprio, né? Então inovação é um valor da empresa, manifestado mesmo lá nos valores. Se for lá no valor está escrito lá inovação, e ele é praticado de várias formas, né? Então tem lá, se você tem uma ideia, tem o programa Santa Ideia, tem os grupos de GMD lá, também você pode apresentar programas. Então a gente tem o comitê de inovação, né? A governança da Santa Maria tem o CAD, né, que é o Conselho de Administração. E subordinado ao CAD, a gente tem outros 4 comitês. Então tem o comitê de de pessoas, que é relacionado a gente, tem o de investimento, tem o de compliance e tem o de inovação. Tem um comitê específico para tratar a inovação dentro da companhia. Não tem como ficar fora, não tem como fazer diferente sem estar inovando o tempo todo. Isso é legal porque a inovação está nos processos, até os processos mais básicos dentro das companhias, né? Sim. Desde Bom, tem coisa que eu não posso falar aqui, senão o Mário é o head do papel, né? Se eu falar aqui, ele vai ficar bravo comigo que eu estou entregando o ouro. Não posso falar antes da coisa estar pronta, né? Para a concorrência não copiar. Mas, assim, desde inventar mesmo um produto diferente, disruptivo, algo que seja realmente diferente do que está aí, e inovador naquela ideia de que o professor Pardal, né, inventou o negócio. Então, é desde daí, e aí a gente tem lá o P&D, tem uma gerência de inovação, até isso que você falou, né? Como é que eu consigo parar de ficar digitando isso aqui e automatizar esse processo, colocar um robozinho para fazer, cruzar essas duas informações aqui, eu ter uma qualidade melhor de informação para tomar uma decisão mais assertiva. Então, em todos os aspectos. O Marcelo estimula muito isso. Eu não estou puxando o saco do meu chefe. Qualquer pessoa que convive com ele, aí ele estimula muito isso, né? Ele está atrás. Né?
o que ele chama de inquietude. Lá a gente tem uma palavra para isso, né? Inquietude. Eu não posso estar acostumado a fazer sempre do mesmo jeito, sabendo que tem jeito de melhorar aquilo. Com certeza. Sabendo que tem como fazer melhor aquilo. Então isso é o que a gente tenta passar para todo mundo. Tem que pensar diferente, né? É isso aí. Muito obrigada, foi muito legal o nosso bate-papo. A gente está de portas abertas aí no CT Pod. Quando Legal. puder falar os eventos, as novidades, os produtos novos, fiquem à vontade. Aí é o Mário. Então a gente conversa com ele também para me trazer. Dizer, eu digo o Mário que é papel, mas tem o Christian na agricultura também. A gente tem uma E também não deixa contar e entregar o outro. Não, o Christian é mais tranquilo. Então, temos uma semente nova aí que foi lançada agora, Cultivar Santa Maria 101, para floresta, para pinos, né? Mas as inovações do agro estão também à disposição lá para conversar também. Eu acho que é muito legal a gente ir mostrando essas ações, né? Legal. E é isso aí, obrigada meninas. Obrigada, Ana. Obrigada, Alexandre. Prazer foi meu. Obrigado pela disponibilidade. Estamos também lá às ordens. Isso aí. E obrigado pessoal de casa que acompanhou a gente até agora e conheceu um pouco mais da Santa Maria, né? Dessa cultura, disso que vocês vêm empregando, que é uma apoiadora do parque já há muito tempo. E a gente agradece o seu tempo, a sua disponibilidade e o pessoal de casa que acompanhou a gente até agora. Então, pessoal, a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. CT Pod. Conhecimento, Tecnologia networking. e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Apresentação e edição de Ana Laura Becker e Emily Franz. O CT Pod é o podcast oficial do Silotech Park. Para mais informações, acesse ctp.org.br. Para sugestões, o nosso Instagram é @ctp.br. Essa gravação foi feita nos estúdios do CTP.